O objetivo do curso é formar os cidadãos através do mecanismo cultural, né, capacitando diretores e professores como esses agentes culturais fundamentais para que a escola usufrua de todo o recurso que tem uma cidade. O público-alvo, como disse, são os diretores, vice-diretores, professores, pedagogos, coordenadores, professores de arte, história e língua portuguesa, essencialmente, nessas 3 áreas. E aqui, nesse primeiro step, são as escolas da rede municipal de Belo Horizonte. Está nos objetivos a formação desses agentes culturais, ampliar o universo cultural dos alunos, ou seja, formar alunos pensadores, criativos, inovadores. Essa é a essência. Eu acho que isso é que vai nos levar a esse desenvolvimento, a esse estágio maior, mais aprimorado da educação, e a capacitação do professor, do gestor para a educação integral por meio da cultura, dessa formação pedagógica e, de novo, para a formação do cidadão do futuro. E mais do que fazer a diferença, a responsabilidade de plantar aqui em Belo Horizonte um case de transformação e de qualificação da escola pública aqui em Belo Horizonte, que é um case que certamente vai ser adotado para o Estado inteiro e para o país. Por que não sonhar com esse programa ou algo muito parecido, pelo menos com esse conceito, se expandir por todas as escolas públicas brasileiras? Nós temos pautado a nossa ação de educação integral dentro de 4 grandes eixos de atuação. Primeiro, uma preocupação com os sujeitos, que são os alunos das nossas escolas, em seus diferentes tempos de vida. Então, pensar uma escola que esteja atenta à infância, que esteja atenta à juventude, que esteja atenta aos adultos. Uma preocupação com o tempo, e a gente tem uma preocupação em ampliar o tempo das crianças em atividades educativas. Uma visão de que pensar a educação é pensar também os territórios. Estão trabalhando com uma ideia de cidade educadora, de uma cidade que forma através de todas as suas instituições. Então, pensar uma nova visão de currículo, né, articulada a essa ideia da cidade educadora, não faz sentido se a gente não pensar em como que os nossos estudantes podem acessar, o que eles têm que fazer para acessar um conhecimento que está instalado na nossa cidade. Então, nós temos muito que aprender com várias instituições. Será que é possível a gente sentar com um grupo de empresários e, como diz o prefeito, olha, eles não vão papar vocês, né? Nada disso. É possível ter uma visão cidadã, né, que incorpore vários segmentos da nossa sociedade. E acho que esse projeto ele dá um passo nesse caminho. Primeiro, da gente desvelar, né? Desconstruir preconceitos de ambas as partes. Porque também, às vezes, tem muito preconceito em relação à escola pública. E a gente quer ser um diferencial para dizer é possível acreditar na escola pública, é possível fazer a diferença. Por quê? Porque é na escola pública que nós temos, gente, a massa da população brasileira. Então, se nós queremos mudar a realidade, nós temos que mudar a escola pública. O sonho começou a germinar dentro do ambiente muito propício que esse ambiente de empresários da Federação das Indústrias propicia. A FIENG soube acolher esse projeto muito bem. Se a parte de gestão conseguimos organizar com a equipe de Minas pela Paz, com o apoio da Ângela e com a equipe dela, com o Zé Carlos se dedicando, nós precisaríamos de patrocinadores. E conseguimos que a Fiat, com muita boa vontade, o grande patrocinador aqui, na verdade, em termos financeiros, é a Fiat, e a Contex, com uma bela participação também, essa sensibilidade desses empresários, desses gestores, é que deram aí a vida econômica ao projeto. Dá para sair, dá para fazer a largada. Ou seja, apoio político, apoio técnico, apoio acadêmico, o projeto pode rodar. E aí o sonho se torna realidade, e aí chegamos a vocês. Porque esse sonho só será realidade mesmo
no momento em que vocês, diretores escolares, vocês, professores, tornarem esse sonho real? O Conselho Estratégico da FIENG criou o Instituto Minas pela Paz, que foi fruto justamente de uma ideia do Robson e do Bellini, e que estavam preocupados justamente com a violência e com, principalmente com os presidiários do Estado de Minas Gerais. Durante aquele período, e aí nós temos que, novamente, não só colocar os consultores que viabilizaram o projeto, mas também a Betânia Tanuri, que foi parte importante para que isso acontecesse, e aí o empenho do Márcio Lacerda em viabilizar que esse projeto fosse aprovado com Lei Rouanet. Nós tivemos com o ministro da Cultura na FIENG, e naquele momento, quer dizer, a sensibilização do ministro da Cultura foi muito grande. Mas a minha missão aqui é mais do que, a minha responsabilidade é maior do que presidente da FIENG, porque eu estou aqui representando o presidente do Instituto Minas pela Paz, que é o doutor Cledovino Bellini. Impossibilidade de estar aqui, como era o desejo dele, ele pediu que então eu fizesse um pronunciamento que ele me mandou, então vou ler para os senhores. O lançamento do projeto Acervos Museológicos, Democratização do Acesso e Formação de Agentes Culturais, representa a renovação da crença que uma sociedade só é capaz de prosperar por meio do acesso à educação e à cultura. São esses dois elementos, em convergência, os responsáveis por operar as mais profundas transformações nas pessoas, tornando-as seres mais completos, polivalentes e inventivos, e profissionais que o mercado de trabalho necessita cada vez mais. Não se trata de uma questão específica do setor público, mas de todos aqueles conscientes da urgência de consolidar as bases do desenvolvimento sustentável. A iniciativa privada tem um papel intrínseco a desempenhar nesse campo, que é o de contribuir para a transformação da sociedade. O projeto Acervos Museológicos sintetiza uma visão de futuro do empresariado mineiro, movido pela crença na inesgotável capacidade de renovação e aperfeiçoamento do ser humano, tão necessário à construção de uma sociedade mais justa. Nesse momento, me vem à mente uma parte daquela parábola do semeador. Exatamente quando se lança à terra uma semente fértil, e ela nasce, cresce e frutifica. O momento que ora nós presenciamos é um momento de convergência de esforços. E o resultado é esse projeto Acervos Museológicos, que tem um significado sem tamanho para esse momento em que nós vivemos. Um país em fase de crescimento, no bojo de uma crise internacional, mas preocupado também em trazer junto a esse crescimento os matizes da educação e da cultura. Todo o nosso expertise, toda a nossa condição de uma das melhores universidades privadas do país será colocado a serviço desse curso para que nós sejamos não só um dos pilares, mas para que possamos também dele nos beneficiarmos. Parabéns a todos nós pelo empreendimento e pelos frutos que certamente colheremos desse trabalho. Nós, da Prefeitura, já de muito tempo, valorizamos muito a cooperação com a universidade, com as universidades em todos os sentidos. Não seria possível tocar tantos projetos como tocamos em todas as áreas sem essa cooperação estreita e permanente. Várias empresas estarão apoiando esse projeto, além da Fiat, da Oi com a Contax. As empresas que participam do Conselho Estratégico da FIENG, nós temos a Cedo Cachoeira, a Alessat, a AngloGold, a Samarco, a Algar, Gerdau, né, a Cenibra e os Minas. É um conselho muito importante que assessora, inclusive, o governo do Estado na formulação de políticas, na sugestão de avanços para a nossa sociedade. Aqueles empresários mais evoluídos, mais esclarecidos, entendem que seus negócios, né,
a sua expertise, o seu empreendedorismo só poderá sobreviver se a sociedade avançar como um todo junto com eles. E aí eu queria dar parabéns a vocês, empresários da FIENG, por essa sensibilidade e dizer às nossas colegas, aos nossos colegas da educação, aproveitem essa oportunidade que as futuras gerações vão agradecer. Bom trabalho. Eu morei a maior parte da minha vida na periferia do Rio de Janeiro. Então, discutir educação e cultura com vocês significa, então, estar trazendo esse tipo de vivência de um cara da periferia carioca, de um cara que estudou a vida inteira na escola pública e que se torna doutor e que se torna um intelectual. Na periferia de onde eu vim, não tinha museus, não tinha nem cinema, não tinha equipamentos culturais algum. Então, obviamente, todo o meu processo de formação, ela acontece através, progressivamente, mais velho, através de uma cultura escolar. Isso não significa que não há práticas culturais na periferia, porque aí eu entro com a segunda dimensão de cultura, que é a perspectiva de reconhecer as manifestações particulares, as práticas sociais particulares. Nesse sentido, existe um conjunto de experiências cotidianas das pessoas que terminam sendo ressignificadas e viram cultura. Seja o funk, seja determinados tipos de poesia, seja o rap, e seja outras manifestações, que se tornam, então, manifestações afirmadoras de identidades sociais. Só que eu não sou só esse sujeito, porque se eu sou só isso, eu só sei conviver com o mesmo. Então, objetivamente, aqui nós temos pessoas que precisam cada vez mais aprender a conviver com a diferença. O que é o acesso à arte? O que é o acesso à estética? É a capacidade de ressignificar o cotidiano. Então, basicamente, a definição de arte que a gente precisa trabalhar na escola é a capacidade de olhar esse cotidiano de outra forma, a partir do sensível. Para isso, tem um monte de estereótipos que tem que quebrar. O principal deles, e eu tenho muito medo dele, é transformar cultura para os pobres, e nós estamos falando de estudantes da escola pública, nós estamos falando de muitos professores aqui que vieram da periferia, que têm uma história de origem, que foram nos primeiros universitários da sua formação, a gente transforma a cultura em instrumento para a cidadania, o que é perverso. Então nós simplesmente transformamos o ato de direito, que é eu me humanizar cada vez mais através da cultura, e transformo isso num instrumento de prevenção ao crime. Porque eu considero, no limite, que esse garoto, esse jovem, por ser da periferia e da favela, ele é potencialmente criminoso. Porque eu me sustento no que eu chamo de paradigma da carência, da precariedade. Eu olho para esse garoto da favela, eu olho para esse jovem apenas como objeto do meu projeto, apenas como objeto da minha ação, apenas como instrumento para eu atender a necessidade na sociedade do consenso, da sociedade onde os conflitos não se manifestam, da sociedade onde eu não reconheço a dimensão humana, efetivamente, desses garotos. Então, se vocês não se colocam, antes de tudo, como buscando ser um ser humano mais pleno, coerente, vocês serão péssimos agentes culturais. Porque serão arrogantes, preconceituosos, prepotentes e vão achar que vão estar levando saber e cultura para os pobres, e principalmente para os alunos da escola pública. Então, nosso desafio é ajudar esses garotos e garotas a construir um projeto de utopia para a sua própria vida e para a sociedade. E ele sentir-se, como eu me sinto, absolutamente capaz de interferir no mundo. Como cada um aqui tem que se sentir capaz não só de modificar a sua própria vida, dar sentido à sua própria vida, mas de interferir no mundo. Porque a gente nasceu para brilhar, todo mundo. Esses garotos que vocês vão trabalhar nascem para brilhar. Tem um monte de saberes, um monte de riqueza, um monte de coisa. Essa molecada que está cantando aqui, a gente não pode ser condescendente. Nós não podemos lidar com o pobre, achar que eles podem fazer uma coisinha bonitinha, a gente aplaudir e ir para casa satisfeito. Nós temos que ter direito a ter cada vez mais sofisticação, a ter cada vez mais erudição, a ter cada vez mais capacidade de estar construindo novos saberes. Isso é muito legal, isso é muito bonito.